Oh, aleluia. Oh, aleluia. Exaltado é o Senhor nosso Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Poderoso é o Senhor nosso Deus, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ó Pai, grande Deus, poderoso Deus que está em mim. Eu descobri a sua verdade porque o Senhor me revelou. Por isso eu vivo em paz. Por isso eu vivo com uma consciência tranquila, Pai. Obrigada por tamanha revelação. Poderoso é o Senhor, nosso Deus, para revelar a sua palavra. Pai, eu sou um vaso de barro. Eu dependo de Ti. Estou aqui para fazer essa ministração. Estou aqui para fazer este apostolado. Pai, com a mão na Tua palavra, com a mão na Bíblia, eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo, o meu Salvador. Eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Desde já, Pai, eu oro e eu Te agradeço. Está escrito que em tudo dai graça. Pai, em tudo eu Te dou graças. Graças a Deus porque o Senhor me revelou a Sua palavra. E eu oro neste momento, Pai que está em mim, Pai que está habitando hoje nesse novo pacto, nessa nova aliança, Pai que está em mim, Pai que está no céu, assim diz a Sua palavra, Pai. 1 Coríntios 3, verso 16. A Tua palavra é a rocha, a Tua palavra, Pai, é viva, poderosa e eficaz. Pai que está habitando em mim, nas Suas ovelhas, Pai que está em mim e nos Teus filhos, sim, porque o Senhor tem muitos filhos, o Senhor tem muitos filhos, Pai, onde alguns serão escolhidos para levar a Sua graça e o Seu apostolado. Eu creio nessa palavra, Pai, porque o Senhor mesmo, eu ouvi do Senhor, eu te farei pescadores de homens, ou seja, Pai, em um tempo o Senhor disse, ide levar o Evangelho. Em outro tempo o Senhor disse, somos ministros de Cristo. Então há ministros de Cristo na terra. Ministro, aqueles que vão ministrar a sua palavra, aqueles que entenderam a graça de Deus. Pai, eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Está escrito que o Senhor capacita os teus para levar a tua palavra. Então o Senhor me capacitou, o Senhor me revelou a tua palavra. E neste momento eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus é que eu oro, Pai, para que o Senhor conceda também e capacite alguns para levar o teu evangelho. Está escrito que é o Senhor que nos capacita, Pai, porque sem o Senhor nada podemos fazer. O Senhor é Rei, o Senhor é soberano, o Senhor é o nosso Deus, poderoso para fazer além daquilo que pedimos e pensamos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, revele a tua graça, ainda que tenha 2 evangelhos na terra, Pai, mas nós estamos firmados em um. Este evangelho que é a rocha, este evangelho ele não é areia, Pai. Por isso não decaímos da graça. Muitos decaíram da graça de Deus, não creram nesse apostolado, não creram neste evangelho, mas o Senhor é Deus, o Senhor é soberano, o Senhor está vendo tudo, o Senhor é Pai, o Senhor é Filho, o Senhor é Espírito Santo, o Senhor é o Verbo que se fez carne, Deus Pai, o Senhor é o Verbo que se fez carne, porque o sangue derramou, nos purificou, nos limpou.
e nos livrou de todo o mal e nos livrou de todo o pecado. Hoje somos um espírito com o Senhor. Graças eu te dou por essa verdade, Pai. Graças eu te dou, Pai, porque o Senhor fez muitas coisas por nós. E hoje nós, com a graça revelada, nós, ministros de Cristo, que recebemos a tua graça, Pai, nós precisamos levar este evangelho. Paulo disse, não tem quem pregue, mas os que receberam, nós vamos pregar. Não estou aqui à toa, Pai. Estou aqui por conta de uma manifestação sua. Estou aqui, Pai, para fazer um trabalho para ti e depois para os meus irmãos. Graças eu te dou, Pai, em nome de Jesus, o único, há um só Deus. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Eu oro porque eu aprendi a orar em teu nome, em nome de Jesus. É que eu te peço, porque o Senhor Jesus, o Senhor Pai mesmo disse, o Senhor mesmo disse, tudo que pedirdes em meu nome, pede em meu nome que assim eu farei. Então eu peço e oro em nome do Senhor Jesus. Eu não oro em nome de 3 deuses, porque há um só Deus, essa graça me foi revelada, Pai. Eu não oro como muitos fazem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ainda se faz sinal da cruz. Não é dessa forma. Aprendi que não é dessa forma. Aprendi, Pai, que esta carne para nada serve, como mesmo o Senhor disse. Aprendi, Pai, que é em nome do Senhor Jesus. Pai, a sua glória não será tirada deste evangelho. Pai, a sua glória não será tirada dessa ministração. O Senhor revelou a graça ao apóstolo Paulo. O Senhor revelou a graça ao apóstolo Paulo. Uma luz, Atos 9, uma luz que foi a sua luz. Pegou Paulo e Paulo nos trouxe essa revelação. Oh Pai, nada somos se o Senhor não revelar a sua palavra. Oramos em teu nome, um único Deus, um Deus que é Pai, que é Filho, revestido em carne na pessoa de Jesus, João 1,14. Então, Pai, hoje estamos descobrindo, desvendando os mistérios do reino de Deus para a tua glória. E a tua glória, Pai, não será tirada desse ministério, não será tirada daqui, da minha boca não, nem do ministério Graça sobre Graça Macedo. Então, este foi o ministério que o Senhor me deu, o ministério de evangelismo. E eis-me aqui, Pai. Eu oro porque é dessa forma que o Senhor nos ensinou, em nome de Jesus, não em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É em nome de Jesus, um único Senhor. Não há 2, não há 3. Há manifestações do Senhor, porque o Senhor é Deus, o Senhor é poderoso e o Senhor manifesta do jeito que o Senhor quer, do jeito que o Senhor deseja e em quem o Senhor quer. E a sua vontade foi feita e será feita em alguns eleitos de Deus. Eu creio, por isso eu falo, e eu estou pela fé, vivendo pela fé, Pai. Vivendo pela fé, porque é assim que está escrito, que o justo vai viver por fé. Obrigada, Pai, por todas as coisas. Obrigada porque o Senhor me santificou. Obrigada porque o Senhor me salvou. Obrigada porque o Senhor me fez uma nova criatura. E hoje adoramos o Senhor, não com esta carne, mas com o nosso espírito. O meu espírito fala com o Senhor, porque o Senhor é Deus, é Espírito. O Senhor é Deus, é Espírito. O Senhor é o Verbo que se fez carne. E a carne do nosso Senhor Jesus, hoje é o Espírito Santo, o Consolador, em nós. E muita gente não sabe disso. Então a aliança mudou, o sacerdócio mudou, então nós também mudamos o jeito de orar, o jeito de pensar e o jeito de falar. Revele isso, Pai.
aos teus filhos, aos meus irmãos. Em nome de Jesus. É assim que devemos orar. Em nome de Jesus, o Cristo, o ressuscitado. Nesse novo pacto é dessa forma. É o Cristo, o Espírito Santo, manifesto em nós. Revele essa graça para eles, Pai, porque eu não tenho poder para fazer isso. Eu não tenho esse poder. Quem tem esse poder, Pai, é o Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, desde já eu te agradeço e eu falo, amém. Graças eu te dou, Pai, por tudo, pela minha saúde. Graças eu te dou porque o Senhor me levanta, porque o Senhor me deita, porque o Senhor se levanta comigo, porque o Senhor deita comigo, porque o Senhor cuida da minha casa, porque o Senhor cuida da minha família. Envia anjos, Pai, para os meus irmãos. Envia anjos em qualquer lugar que essas pessoas estiverem precisando de uma cura, precisando de uma graça tua. Envia anjos, Pai, a favor desses irmãos que estão precisando de uma palavra, que estão precisando de uma manifestação, de uma cura. Envia anjo na vida deles, Pai, e os livra de todo mal. Os livra, Pai, de todo o laço do passarinheiro. Os livra, Pai, do falso evangelho. Os livra, Pai. Os livra, Pai. Só o Senhor é Deus poderoso para fazer, para os livrar do falso evangelho. Só o Senhor é Deus poderoso para fazer, Pai, além daquilo que pedimos e pensamos. Envia os teus anjos, porque o Senhor é poderoso para fazer tais coisas. Eu posso ministrar e eu posso orar em nome do Senhor Jesus. Simples assim, em nome do Senhor Jesus, porque não tem trindade, porque não tem três, porque há um só Deus, Pai de todos, sobre todos e em todos, sobre todos e em todos. Há um só Deus, há uma só fé, há um só batismo. É como nós lemos, do jeito que está escrita a sua palavra, é a rocha. Não é areia, Pai. Então, se oramos de um outro jeito, começamos a ficar firmado em areia. Se oramos em nome de três deuses, Trindade, não existe. Pai, dê olhos iluminados para os teus filhos, que ao lerem o teu evangelho, eles não veem a letra, porque a letra vai matar. Mas o teu Espírito nos faz viver, o teu Espírito é que nos vivifica. O teu Espírito, Pai, é que nos dá o perfeito entendimento. Por isso que está escrito que somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Oh, Pai, oh, aleluia. Exaltado é o Senhor nosso Deus. Oh, aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Dê visão, Pai, a nós. Dê o seu entendimento a nós. Só o Senhor é Deus. Mais uma vez, Pai, para que os seus filhos entendam. Eu entendi, mas para que os seus filhos entendam. Não há Trindade. Não há Trindade, é uma interpretação humana. Mas o Senhor é Deus poderoso para fazer os seus filhos entenderem isso. Oramos em nome do Senhor Jesus. Um Deus. Sabemos que quando chegar no céu, Pai, vamos encontrar um trono e um Deus sentado nesse trono. E eu vou dizer, Pai, eis-me aqui, Senhor, ainda para fazer a sua vontade, seja no céu, seja na terra. Eis-me aqui para trazer o teu evangelho, este evangelho, Pai, que muita gente não conhece, mas é este evangelho desconhecido, que muita gente não conhece. É este evangelho, Pai, em nome do Senhor Jesus, para a sua glória.
que eu vou trazer. Assim como o Senhor me revelou pela fé, e eu creio que muitos filhos de Deus vai receber a tua graça, vai entender o teu evangelho. Eu estou vivendo pela fé, Pai. Eu estou vivendo pela fé, onde há uma ovelha, onde há duas, onde há três, onde há quatro. Ali o Senhor está. Então eu creio pela fé que o Senhor está em nosso meio, fazendo um mover muito grande, Pai. O Senhor me disse, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito eu vou te colocar. Eu recebi essa palavra, Pai. Devemos ser ministros de Cristo, daqueles que querem ouvir. Não devemos ser ministros de multidão. Devemos ser ministros. Se o Senhor enviar uma ovelha, se o Senhor enviar um filho, eu vou ministrar, Pai, para a sua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém, abençoados. Hoje vamos trazer uma lição, abençoados. Hoje vamos trazer uma lição muito importante. Hoje tem leitura aqui, o volume 5 do apóstolo Marcos Gomes, é nesse livro que eu estou. Amém? Essa foi a oração de hoje, não é? E abençoados de Deus. Abençoados de Deus. Deixa eu arrumar aqui esse meu cabelo. E aí, abençoados, abençoados, não se importa muito com a carne, não. Eu tô sempre falando isso, a carne para nada serve, tá bom, abençoados? Então não se importa, não é? Olha aqui, ó, a minha mãe, ela ensinou isso aqui para mim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e amém, não é? A minha mãe ensinou desse jeito, mas esta carne aqui, nós somos um espírito, amém? O homem interior, abençoados, que serve a Deus, tá bom? Porque Deus é o Espírito e a gente não vê Ele. Por isso que João 4:24 não é? Adorai o Senhor em espírito e em verdade. Então, esta é a verdade, é o homem interior, o Espírito que é salvo, amém, pessoal? Então, é o Espírito que fala com o Senhor. É preciso que vocês aprendam isso, tá bom, abençoados? Isso é muito importante para você crescer em graça. Os nossos pais ensinaram muitas coisas, não é? Muitas coisas. E eles ensinaram do jeito que eles aprenderam, não é, pessoal? Eu também aprendi muita coisa assim com a minha mãe. Até hoje ela faz essas coisas. Ela levanta, ora lá, né? Reza, né? E faz esse sinal aí da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus, ele disse, a carne para nada serve. Então, abençoado, isso aí não tem valor para Deus, amém? E quando você receber essa graça, abençoados, muitas coisas vai acontecer com você, abençoado. Muitas coisas. Sereis transformado, abençoado, com este evangelho em um novo homem, em um novo ser. Sereis transformados. Hoje nós vamos ler um pouco, abençoado. És, abençoados, és o sacerdote real. És a geração eleita. Você é o sacerdote real. Você é um com Cristo, você é um filho de Deus. Você, abençoado, é a geração eleita. Você é eleito e você é escolhido de Deus para viver com o Senhor para sempre. Por isso deve adorá-lo em espírito e em verdade. Por isso deve exaltar o nome do Senhor. Por isso deve estar debaixo do ensino do Cristo. Por isso deve estar debaixo desse novo pacto, desse novo ensino do Cristo, o ressuscitado, que é o Espírito Santo em nós, falando conosco. Você merece comer o melhor dessa terra, que é este ensino. Você deve comer o melhor dessa terra. Comereis o melhor dessa terra, diz o Senhor. E o melhor dessa terra, abençoado, é este aqui, é este evangelho. Com este evangelho você vai lidar com as suas coisas, com seus negócios, com seu casamento, com seu interior, com seu trabalho, com seus amigos, com seu chefe, abençoado, com a sua enfermidade. É com este evangelho que você vai saber tratar
todas estas coisas. Amém, abençoado? Você é a geração eleita. Você é o sacerdote real. Você é a luz do mundo. Você é o sal da terra, assim como disse Jesus. Tudo isso você é. Vamos ler? Aqui, olha, abençoados. Volume 5 do apóstolo Marcos Gomes. Prosseguindo para a perfeição. Segue somente esse evangelho abençoado. E o ministério de Paulo. Ministério de Paulo, não é? Em nome de Jesus, é assim que devemos orar. Quando você aprende o certo, abençoado, não faz mais o errado, não. Não faz mais o errado, abençoado. E vamos lá, abençoados. Hoje eu tô bebendo aqui uma água, tô tomando aqui um café, não é? Hoje eu já comi um abacate, abençoado, olha, um abacate bem pequenininho. Eu gosto de pão, abençoado, eu gosto de pão, mas é bom diversificar os alimentos, não é? Vamos lá então, abençoados. Paulo, estamos falando do ministério de Paulo. Vamos verificar aqui algumas coisas, não é, abençoados? Porque a graça está com o apóstolo Paulo. Eu quero fazer uma correção que no penúltimo estudo aí, abençoados, ou no último, não sei, eu falei que Paulo não é a caminho de Damasco, uma luz pegou ele, já o Cristo não é. Mas, abençoados, eu coloquei Romanos 9, tá bom? Não é Romanos 9, é Atos 9, tá bom, abençoado? Então, às vezes eu faço essas confusão aí, mas tá bom, eleitos? Então, vocês abram Atos 9, que Paulo, foi lá que Paulo, a luz, né, veio sobre ele e o Cristo ressuscitado. O Cristo, não é? O Espírito Santo falou com ele. Assim como o Espírito Santo fala conosco. Vamos lá, abençoados? Paulo entre os reis, vamos lá. O segundo ministério de Paulo. O segundo ministério de Paulo foi entre os reis e os governadores. Ponto. Isso não quer dizer que terminou um para entrar. Quem já está acompanhando não é, abençoados? Então, quem já está acompanhando aí o ministério, né, graça sobre graça Macedo, então vai entender esse apostolado. Os que entrarem permanecem na vinha, abençoados, que assim for o desejo de alguns receberem a graça aí, pela fé já estou crendo, não é, que alguns serão eleitos, além de serem eleitos e escolhidos para a salvação, não é, que o Senhor nos salvou, então serão eleitos também para receber a graça de Deus. Criei, por isso falei, amém? O segundo ministério de Paulo foi entre os reis e os governadores. Isso não quer dizer que terminou um para entrar em outro. Foi simultaneamente. Ao passo que ia vivendo entre os judeus, também operou no ministério perante as autoridades da terra. Veja isto, não é? Então, abençoados, há 2 evangelhos na terra. Aí no canal Graça sobre Graça Macedo tem 2 evangelhos. Não é um evangelho para judeu e outro para os gentios. Nós somos gentios, não é? Nós não somos judeus. Gentil é o povo não judeu, tá bom? Então, Paulo foi enviado para nós, amém? Paulo perante Gálio. Sendo Gálio procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus de comum. Então, Gálio era um governador lá, né? Um governador lá romano, não é? Então, é isso. Sendo Gálio procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus de comum acordo contra Paulo e o levaram ao tribunal dizendo: nada de novo debaixo do céu, não é, abençoados? Não há nada de novo debaixo do céu. Muitos uns pregam o primeiro evangelho da circuncisão e outros pregam o da incircuncisão, que somos nós, graças a Deus, não é? Com a graça revelada, mas Deus é soberano, Ele
permite todas as coisas, vê todas as coisas, não é? E faz todas as coisas porque Ele é Deus, amém? Este persuade, olha lá, ó, vamos falar aqui, abençoado. Este persuade os homens a servir a Deus contra a lei. Realmente o apóstolo Paulo, depois que foi revelada a graça para ele, nós, os discípulos do apóstolo Paulo, somos contra as ordenanças da lei, porque nós estamos debaixo da graça e não estamos debaixo da lei. Então, era isso que Paulo pregava, não é, abençoados? A ressurreição, não é? Então, ressuscitamos com Cristo, morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo. Ele morreu, nós morremos junto. Ele ressuscitou, nós também ressuscitamos juntos, não é? E agora o Espírito é que vive com o Espírito Santo. Amém, abençoado? Amém? O Espírito. Então, somos contra as ordenanças da lei. Então, somos contra o sistema religioso, não é? Então, Paulo pregou o ministério, Paulo pregou a ressurreição, Paulo pregou o evangelho de um novo sacerdote. Paulo pregou o evangelho do Cristo ressuscitado, não o evangelho de Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré ainda cumpriu lei em sua carne, em outro tempo, antes da cruz. Alô, o sacerdócio mudou, não é? Mudando a lei, muda-se o sacerdote, não é isso? Vocês sabem? Então, não tem mais lei, vivemos debaixo da graça de Deus e o sacerdote hoje é outro, é o Espírito Santo em nós, falando conosco, manifesto em nós. Não há mais lei, não há mais ordenança a se cumprir. Amém, abençoado? Este persuade os homens a servir a Deus contra a lei. Então, nós batemos de frente com o sistema religioso. Paulo bate de frente com o sistema religioso, que ainda manda você circuncidar a carne, se batizar, fazer santa ceia, subir aos montes. Então, Paulo é contra o sistema religioso, porque não mais este evangelho da circuncisão. Então, foi o que eu falei agora, abençoados. Sinal da cruz na carne, circuncisão na carne. Ou seja, fazendo as coisas na carne para a carne. Amém, abençoados? Não, mudou. Quando Paulo estava para abrir a boca, disse Galho aos judeus: se houvesse, ó judeus, algum agravo ou crime enorme, com razão vos ouviria, mas visto que a questão é de palavras, é a questão de evangelho, né, o abençoados, né, revelou a graça para Paulo, mas não revelou nem para Pedro, nem para João, nem para Tiago, nem para vocês. Mas é o Espírito Santo quem revela, então aguardamos melhores coisas no Senhor. De nomes e da vossa lei, disso cuidai vós mesmos, não é? Então, vocês ficam no aguardo, não é? Na posição da graça ser revelada aí pelo Espírito Santo, não é? Eu não quero ser juiz dessas coisas, né? Disse Galho. Lá, o homem da lei lá, né? Eu não quero ser juiz dessas coisas, e expulsou-os do tribunal. Então todos agarraram a Sóstenes. Então o povo fica assim, né? Fica lá, fica cá. Chega nenhum e fala mal de Paulo. Eu tenho um apostolado, abençoados, que está guardado. Eu vou trazer isso daí, tá bom? Vou trazer isso daí. Está guardado lá e ainda não tive oportunidade, mas Deus trouxe a mim. O Espírito Santo trouxe a mim esse apostolado, esse ensino, e eu vou trazer para vocês, aguardem. Olha lá, ó, eu não quero ser juiz dessas coisas. Então, é aquilo que não entende, não fala, né, abençoado? Tem que ficar aqui, fica ali, e quem é esse herege aí, quem é esse homem aí, quem é esse Paulo aí, que fala que não precisa batizar, que não precisa isso, que não precisa aquilo. Alô, não entende, ouve 5 minutinhos, ouve 2 minutinhos, nem vê a pregação toda e fica com um e com o outro, né?
na posição só falando coisas que desagrada a Deus, não é? Maledicências, né? É obra da carne, né? Fofoquinha. Eu não quero falar mal, não é? Eu não quero ser juiz dessas coisas. Ainda existe alguns assim, não é? Com um bom discernimento das coisas. Eu não quero ser juiz dessas coisas. E expulsou-os do tribunal. Então todos agarraram a Sóstenes. Esse aqui não me deu atenção, né? Então eu vou lá para aquele, né? Então, aí, abençoados, nós ministros de Cristo, enquanto participamos das carnes, das fofocas, das heresias, das maledicências, enquanto nós participamos antes de conhecer a Cristo e confessar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo como nosso único Salvador, vivemos uma vida na carne, não é? Vivemos uma vida horrenda. Então, depois que nós saímos da carne, saímos dessa vida, né? Porque procuramos viver debaixo dos ensinos do Cristo, e aí nós somos mesmo injuriados por antigos amigos que se diziam ser nossos amigos, não é? Aí quando você sai da carne, quando você sai dessas coisas, né, de maledicências, de fofoca, de bebedice, disso, então até então você era amigo dessa pessoa, mas aí você se converteu, você tá hoje, você tá com Cristo, aí você não serve mais, aí ninguém mais vem falar mais nada com você, não vem desabafar com você, porque sabe que tem uma palavra de Cristo para você, e muitos querem mesmo as maledicências, não é? Não querem você, não querem a palavra mais. Por isso que, graças a Deus, fortifique-se na graça que há em Cristo, porque vai ter essas coisas. Por isso que nós fortificamos na graça, então nós já não importamos mais. Então, o velho homem servia, aí a nova criatura não serve mais. Então, é assim, abençoados. Então, é assim. Eu não quero ser juiz dessas coisas, e expulsou-os do tribunal. Então todos agarraram a Sóstenes, chefe da sinagoga. Então procura a mim, não é? Para falar mal, ou para falar isso, ou para falar aquilo. Aí eu não falo nada, porque não quero ser juiz dessas coisas carnais. Aí o que acontece? Vê que a gente não dá atenção, porque estamos em Cristo. Temos palavras do Senhor, não palavras mundanas. Então a pessoa vai o quê? Vai para outro. E ainda vai falar mal de nós. E expulsou-os do tribunal. Então todos agarraram a Sóstenes, chefe da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal. Olha a maldade. Mas Galho não se importava com nenhuma dessas coisas. Tem gente que é muito frio, não é? Ele não faz, mas ele também não se importa. Atos 18, 12 a 17, tá bom? Vocês lêem lá. Paulo perante Félix. Paulo, estamos falando do ministro de Cristo, nosso apóstolo. Amém, abençoados? 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias, não é? Lá em Atos 9, não é, abençoados? Aqui, ó. Lá em Atos 9, Ananias, ó. Atos 9, né? Aqui, ó. Jesus já, ó. Atos 9, 11. Ó. Disse-lhe o Senhor, ó. Tá em letra vermelha aqui, essa Bíblia que eu tenho. Aqui já é o Senhor, não é Jesus de Nazaré, amém, abençoado? Aqui já é o Cristo, olha lá, ó. O Cristo ressuscitado, o Espírito, não é Jesus de Nazaré em sua carne, tá certo? Ó, Atos 9, porque lá quando você vai voltar a Bíblia aqui para trás, ó, né? Então, Atos já é à frente, não é? Então, lá em João 19, 30, lá foi a crucificação de Jesus Cristo, não é? Então, como estamos depois da crucificação, morte e ressurreição, então aqui já era aqui ó, Atos 11, não é? Tá em letra vermelha, é Jesus Cristo, o ressuscitado já, o Espírito, já não é Jesus de Nazaré aqui, amém? Tá vendo como ele fala ainda conosco? Falou lá, ó. Então é uma cronologia, não é, abençoado? Aqui já não é mais Jesus de Nazaré, ó, que falou. Aqui em Atos 9, 11, ó.
Disse-lhe o Senhor Jesus de Nazaré? Não, aqui disse-lhes o Senhor Jesus Cristo, já o Espírito Santo. Levanta-te, falou, levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, né, Paulo, chamado Saulo. Isso aqui é Paulo, ainda não era Paulo, era Saulo. Pois ele está orando. 12, numa visão, olha lá, o Senhor ainda dá visões, abençoados. Ele é o mesmo, ele não mudou. Numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias. Viu Ananias? Ananias era um homem de Deus, né? Um homem chamado Ananias e impunha sobre ele a mão para que o tornasse a ver. Não é porque Ananias, né? O Espírito Santo falou com ele, não é? Então o Senhor deu a direção a Ananias que pusesse a mão em Paulo para que Paulo enxergasse, porque Paulo lá, não é? Ficou cego aí por uns dias. Vamos lá voltar aqui, né, abençoados? 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu com os anciãos homens mais velhos. E certo Tértulo, orador, Tértulo é um outro rapaz, né? Um outro servo. Tértulo, orador, os quais compareceram perante o governador contra Paulo. Sendo chamado, Tértulo começou a acusá-lo, dizendo... Tem gente que acusa, né, abençoado? Não sabe, não tem sabedoria humana, se precipita em falar... Visto como por ti temos tanta paz e por tua prudência se fazem a este povo muito e louváveis serviços, sempre e em todo lugar, ó excelentíssimo Félix, com todo o agradecimento, o que queremos reconhecer, não é? Mas para que não te detenha, muito rogo-te que, conforme a tua iniquidade, iniquidade é julgamento, não é? Julgamento justo. E o homem tem julgamento justo, abençoado? O julgamento justo é de Deus. Nos ouça por pouco tempo. Então ele vai falar lá com Félix, né? O homem lá da sinagoga. Com todo agradecimento, o que queremos reconhecer, mas para que não te detenha, muito rogo-te que, conforme a tua iniquidade, nos ouça por um pouco de tempo. Temos achado que este homem, Paulo, olha lá, vai começar a falar de Paulo. Temos achado que este homem... Paulo é uma peste e promotor de sedição, ou seja, eles achavam que Paulo estava sempre contra eles. Não, mas Paulo ele queria falar do evangelho, do evangelho de Cristo, não é, abençoado? Temos achado que este homem, Paulo, é uma grande peste e promotor de sedição. Eles não entendiam, né, e achavam que Paulo estava contra os irmãos. Entre todos os judeus, por todo o mundo, ele é o principal defensor da seita dos nazarenos e até intentou profanar o templo. Por isso o prendemos e, conforme a nossa lei, o quisemos julgar. Mas sobrevindo o comandante Licias, tirou-o de nossas mãos com grande violência, mandando aos seus acusadores que viessem a ti, e dele tu mesmo, examinando-o, poderás entender tudo aquilo de que acusamos. Daqui a pouco a gente termina, tá bom, abençoados? Eu preciso ler pelo menos essas 2 páginas aqui. Os judeus também o acusavam, olha lá, os judeus também o acusavam, dizendo serem estas coisas assim. Paulo, porém, fazendo-lhe o governador sinal que falasse, então Paulo também queria falar, não é, abençoado?
Paulo queria falar. Então, só acusar, não é? Respondeu: sei que já faz muitos anos, então Paulo vai falar, não é? Sei que já vai para muitos anos que desta nação és juiz, não é? Então Paulo estava falando lá com Félix, né? De sorte que com melhor ânimo respondo por mim. Você pode responder por você, né, abençoados? Quando você vai falar alguma coisa, abençoados, vocês não falam assim, não, eu juro por Deus. Não jura por Deus, não, abençoado. Não jura por Deus. É errado isso daí. Eu juro por Deus que eu tô falando a verdade. Não faz as coisas por Deus, abençoado. Fala por você, por Deus não. Podes facilmente verificar que não há mais de 12 dias que subi a Jerusalém para adorar e não me acharam no templo discutindo. Alô, Paulo falando. Não me acharam no templo discutindo com alguém, nem amoteando o povo. Tem gente que gosta, né? Junta um, junta dois, junta três, né? Vamos ali contra aquele irmão ali, que aquele irmão ali tá fazendo isso e isso. Abençoado, Deus está vendo tudo. Amoteando o povo, quer nas sinagogas, quer na cidade. Nem tampouco podem provar as coisas de que agora me acusam. Não faz. Vocês, abençoados, não devemos acusar sem saber. De fato de verdade, esse evangelho do Cristo é muita prosperidade, abençoado. Mas confesso-te isto, Paulo vai falar, mas confesso-te isto, que conforme o caminho que chamam seita, assim sirvo a Deus de nossos pais, crendo tudo o que está escrito na lei e nos profetas, crendo tudo o que está na lei e nos profetas. Tem uma palavra do Senhor que toda palavra do Senhor é pura e é verdadeira. Basta só você se localizar, abençoados. Lei e graça antes de Cristo, depois de Cristo, povo judeu não gentil, povo da graça depois da cruz, povo antes da cruz, um outro tempo, né? Então nós estamos nesse tempo. Então precisa discernir tudo isso daí. 4 apóstolos, não é? 4 apóstolos, Paulo, Pedro, João e Tiago. Tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam de que há de haver ressurreição, tanto dos justos como dos injustos. Por isso, sempre vai haver a ressurreição, abençoado. Vai haver o dia de Cristo. Vai haver a ressuscitação dos mortos. Por isso, sempre procuro uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Tenha consciência tranquila, abençoado. Tenha uma consciência tranquila. Se você está salvo, você está salvo. Se você está liberto, você está liberto. Se você está justificado, você está justificado. Se você está salvo, você está salvo. Tenha uma consciência tranquila com este evangelho, abençoado. Tenha uma consciência tranquila. Não fica com maledicências. Falando coisas aqui, falando coisas ali. Agravando, xingando, não é? Ofendendo. Tenha uma consciência tranquila, abençoados. O amor de Deus. Ele tem que permanecer, abençoados. O amor, abençoado, tem que permanecer. Ora, muitos anos depois vim trazer à minha nação esmolas e ofertas. Estando eu ocupado nessas coisas, me acharam já purificada lá. Paulo estava ocupado com as coisas de Deus. Paulo não estava no meio dessas coisas, abençoado, de maledicências, ofendendo, machucando, brigando, criando inimizade, obras da carne. Estando eu ocupado nessas coisas,
me acharam já purificado no templo, não em ajuntamentos. Alô? Não em ajuntamentos, não se junte com essas coisas. Não em ajuntamentos, nem com alvoroço, certos judeus da Ásia, os quais convinha que comparecessem perante ti e me acusassem, se alguma coisa contra mim tivessem. Procura andar digno e reto nos padrões dos ensinos de Cristo, para que não tenham coisas para ir contra ti, abençoados. Ou digam estes mesmos se acharam em mim alguma iniquidade. Quando compareci perante o sinédrio, e não ser estas palavras que, estando entre eles, chamei, hoje sou julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Então Félix, que era homem bem informado acerca do caminho, adiou a questão dizendo, olha lá, né? Deus foi a favor de Paulo. Quando o comandante Lísias tiver descido, tomarei inteiro conhecimento da vossa causa. E ordenou ao centurião que o guardasse na prisão, tratando-o com brandura ou com mansidão, ainda que Paulo foi preso injustamente, mas o Senhor enviou anjos. Era um anjo aqui, ó, estava contra, né, alguns falatórios aí, né, mas creio eu que era o homem de Deus, ó. E ordenou ao centurião que o guardasse na prisão, tratando-o com brandura, e que a ninguém dos seus proibisse servi-lo ou vir ter contra ele. Aí, ó. Alguns dias depois, vindo Félix com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e ouviu-o acerca da fé em Cristo. Então ouve, abençoados, ouve este evangelho, ouve a Paulo. E discorrendo ele sobre a justiça, o domínio próprio e o juiz vindouro, Félix, apavorado, respondeu, por agora vai-te, e entendo oportunidade, te chamarei. Então, vai, Paulo, vai, continua aí com o seu ministério, vai falando aí, não é? E vai anunciando o evangelho aí, Paulo. Porque Cristo te libertou, porque Cristo nos libertou, abençoado, para ser livre, por isso somos livres, não é? Livres, Cristo nos libertou, somos livres e devemos saber o que ouvimos, não é? Apavorado, respondeu, por agora vai-te e tendo oportunidade te chamarei. Esperava ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro para que o soltasse, pelo que também muitas vezes o mandava chamar e falava com ele. Passado 2 anos, Félix teve por sucessor a Pôncio Festo, mas querendo Félix agradar aos judeus, deixou a Paulo preso. Olha aí, não é? Então é uma máfia danada, não é, abençoados? Sabe até da verdade, mas então aqui tá dando mais certo, então eu vou me juntar com isso. Mas aquele ali, né? Então olha, é uma máfia, abençoados. O homem, ele não é justo. O homem, ele é mentiroso. O homem, ele é falso. São obras da carne, não é? Ainda que eu sei que você está falando a verdade, eu estou aqui com este porque esse aqui me traz mais benefício. Eu tenho um cargo, aqui eu tenho um salário na minha carteira, eu vou ficar com esse aqui. Ainda que aquele ali esteja falando a verdade, mas com este aqui eu tenho mais benefício, eu vou ficar junto com este. E aí, abençoado, é que mora o perigo, hein?
Lê lá, abençoados, Atos 24, tá bom? Então, Paulo perante César, não é? Atos 25, de 1 ao 12. Paulo perante o rei Agripa, Atos 25, 13 a 27. E Paulo testifica perante o rei Agripa, Atos 26, 1 a 32. Então, a gente vai parar aqui, tá bom? Olha lá, e agora por fim, o último e definitivo, eita, aguarde o próximo apostolado abençoado. E agora por fim, o último e definitivo ministério que Paulo teve, que foi entre os gentios. E agora por fim, o último e definitivo ministério que Paulo teve, que foi entre os gentios. Então a gente vai continuar na próxima, no próximo apostolado, tá bom, abençoados? Aqui, ó. Deus prometeu que enviaria uma palavra aos gentios. Olha só, hein? Aí os mistérios do reino de Deus serão divulgados a vocês que estão com vontade de aprender. Amém, abençoados? Assim como eu tenho, abençoados. Nossa, eu amo, abençoado. Então, se vocês têm vontade de aprender, tá aqui, abençoados. A gente vai continuar depois, tá bom? Então, eu glorifico o nome do Senhor, tá bom? Em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço, Pai. Em tudo eu te dou graça por esse apostolado, te dou graça por essas ovelhas que vão ouvir este ensino. Te dou graça pelo meu dia, Pai. Dou graças a Ti, toda honra e toda glória. Obrigada, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, abençoados. Esse foi a graça e o apostolado de hoje, tá bom? Glória a Deus pela sua vida, abençoado.